presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido foi entregue ao Senado Federal ontem, sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Eu vi essa notícia e falei, bem, certamente isso aí tem tema para um vídeo para o nosso canal aqui no YouTube, porque é tema que está nos conteúdos programáticos dos concursos das carreiras jurídicas. Por isso eu resolvi vir aqui falar sobre isso com vocês. Agora, eu não analisei a petição apresentada pelo Jair Bolsonaro, tá? Eu não analisei o teor da acusação, então o teor da denúncia que ele apresentou, então não vou me manifestar sobre isso, tá? Não vou me manifestar sobre o mérito da acusação, até porque quem é competente para falar sobre o mérito dessa acusação é só o Senado Federal, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o tema de hoje não vai ser exatamente sobre o caso específico do Jair Bolsonaro denunciando o Alexandre de Moraes. O tema do vídeo, na verdade, vai ser esse que está aí na tela, que é a questão do impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que o presidente da República, Jair Bolsonaro, poderia ter apresentado essa denúncia contra um ministro do Supremo Tribunal Federal pela prática de crime de responsabilidade? Será que ele poderia ter feito isso ou não? O nosso ordenamento jurídico prevê a prática de crime de responsabilidade por ministro do Supremo Tribunal Federal e a sua responsabilização nessa esfera, na esfera político-administrativa. Bem, vejam só, os crimes de responsabilidade, o processo de impeachment, eles compõem, né, um sistema de responsabilização de determinados agentes públicos. Tá? Esse sistema de responsabilização faz parte dos traços característicos de uma república. Tá? Bem, determinados agentes públicos, então, estão sujeitos à responsabilização pela prática de infrações de caráter político-administrativo, que são as infrações que chamamos de crimes de responsabilidade. E o processo por meio do qual é apurada a prática dessas infrações e, eventualmente, é responsabilizado o agente que praticou essas infrações é o impeachment. Tá? Então, o nosso ordenamento jurídico prevê a possibilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal ser responsabilizado pela prática de crime de responsabilidade? Prevê, tá? Isso está já no artigo 52 da Constituição, quando fala que compete ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Tá? Então, é possível, sim, que ministro do Supremo Tribunal Federal seja objeto de um processo de impeachment, desde que haja ali a demonstração de que ele praticou algum crime de responsabilidade. Tá? Agora, será que o presidente da República pode apresentar essa denúncia contra o ministro do Supremo pela prática de crime de responsabilidade? Pode sim. Tá? Vejam, na Constituição Federal não está elencada dentre as atribuições do presidente da República a apresentação de denúncia pela prática de crime de responsabilidade. Realmente não está. Só que a lei do impeachment, que é a lei 1079 de 50, prevê que qualquer cidadão pode apresentar denúncia apontando a prática de crime de responsabilidade de alguma autoridade, dentre aquelas que podem, segundo a lei, praticar um crime de responsabilidade. Então, o Jair Bolsonaro, embora seja presidente da República, ele apresentou essa denúncia na qualidade de cidadão. Tá? Cidadão é todo aquele que se encontra no gozo de seus direitos políticos. E ele é presidente da República. É evidente que ele está no gozo de seus direitos políticos. Olha só o que fala aqui o artigo 41 da Lei 1079. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Então, o Jair Bolsonaro apresentou a denúncia na qualidade de cidadão. Tá? Lembrando que a petição inicial do processo de impeachment é chamada pela lei do impeachment, a lei 1079 de 50, de denúncia. Tá? É por isso que eu estou aqui chamando de denúncia. Quem apresenta uma acusação pela prática de crime de responsabilidade está denunciando aquele agente público pela prática dessa infração político-administrativa. Tá? Agora, a lei do impeachment prevê lá, elenca os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal que caracterizam crime de responsabilidade. Isso está lá no artigo 39
Eu não vou elencar aqui, tá? Porque não é o objeto do nosso vídeo. Mas vocês podem ir lá na lei do impeachment e dar uma olhadinha. O artigo 39 fala: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e elenca algumas condutas. Então, existe previsão no nosso ordenamento jurídico de crimes de responsabilidade que podem ser praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? E aí a denúncia pode ser apresentada por qualquer cidadão. O presidente da República é um cidadão, tá? Então, em tese, ele pode sim apresentar uma denúncia pela prática de crime de responsabilidade contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Evidente que ele deve, na denúncia do impeachment, deve demonstrar que houve a prática de alguma infração e apresentar elementos ali de autoria e materialidade daquela infração, tá? Bem, quem é que julga os ministros do Supremo Tribunal Federal pela prática de crime de responsabilidade? É o Senado Federal. Assim como acontece com o presidente da República. O presidente da República, quando pratica algum crime de responsabilidade, é julgado pelo Senado Federal, com a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. E no processo de impeachment de ministro do STF, o Senado Federal, que é quem julga, também é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal ou pelo seu substituto, se o presidente do Supremo for quem está sendo acusado naquele impeachment, tá certo? Agora, quando o impeachment é de presidente da República, a Constituição exige que a instauração do processo seja autorizada pela Câmara dos Deputados por 2/3 dos deputados, tá? No caso de ministro do Supremo Tribunal Federal, não há essa exigência, de modo que a denúncia é apresentada diretamente no Senado Federal, que é quem vai julgar. No caso de impeachment de presidente da República, a denúncia é apresentada perante a Câmara autoriza, e aí, apenas quando está autorizada a instauração do processo, é que os autos do processo de impeachment são remetidos ao Senado Federal para processar e julgar aquela denúncia de crime de responsabilidade, tá? Olha só o que fala a Lei 1079 de 50. No dia e hora, lá no artigo 61, tá? No dia e hora marcados para o julgamento, o Senado reunir-se-á sob a presidência do presidente do STF ou do seu substituto legal. Verificada a presença de número legal de senadores, será aberta a sessão e feita a chamada das partes, do acusador e do acusado, que poderão comparecer pessoalmente ou pelos seus procuradores. Então, a lei do impeachment prevê que o impeachment de ministro do Supremo é julgado pelo Senado, e quem preside o Senado nesse julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal, assim como ocorre no impeachment de presidente da República. Agora, para condenar o ministro do Supremo Tribunal Federal pela prática de crime de responsabilidade, o que é que a lei exige? Quais são os requisitos formais? A lei exige que haja a aprovação da acusação por 2/3 dos membros do Senado Federal, tá? E as penalidades que podem ser aplicadas são a perda do cargo com inabilitação para o exercício de qualquer função pública por até 5 anos. Assim como acontece com o governador de estado. Para governador de estado, as penalidades são as mesmas. Lembrando que, quando é presidente da República, as penalidades são perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos. Não é por até 8 anos, é por 8 anos. No caso de ministro do STF, a pena é perda do cargo e inabilitação por até 5 anos, tá? Olha só o que fala a lei. Artigo 68. O julgamento será feito em votação nominal pelos senadores desimpedidos, que responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente: cometeu o acusado o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo? Parágrafo único fala o seguinte: se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos senadores presentes, o presidente fará nova consulta ao plenário sobre o tempo não excedente de 5 anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública, tá? Então, as sanções cabíveis no impeachment de ministro do Supremo são perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer função pública por até 5 anos. Então, durante esse período da condenação, ele não pode nem mesmo ser mesário em eleição, porque ele fica inabilitado para qualquer função pública. Beleza? Então, esse é um tema que pode aparecer nas provas, né? E aí eu aproveitei o gancho dessa notícia que tivemos aqui no nosso cenário político para fazer esse vídeo, tá? Então, em tese, o presidente da República, Jair Bolsonaro, poderia sim apresentar a denúncia que ele efetivamente apresentou. Agora,
quem vai analisar a acusação é o Senado Federal. Lembrando que o processo de impeachment ele tem uma carga política muito forte, tá? Ele tem um caráter jurídico, evidentemente, porque ele deve correr de acordo com as normas jurídicas, ou seja, ele deve se dar de acordo com o direito positivo, então ele tem um caráter jurídico, mas ele também tem uma carga política muito forte, de modo que no julgamento da acusação, os senadores poderão formar a sua convicção de acordo com critérios político-partidários, sem problema nenhum, tá? Se eles utilizarem critérios políticos para condenar ou para absolver, qualquer das opções está de acordo com o ordenamento jurídico, tá bom? Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido um vídeo interessante. Até a próxima.